Tu és a glória de Jerusalém. Ave Maria, és a alegria do povo de Deus. Ave Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, ou de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, por ver os milagres que ele realizava nos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Erguendo os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde havemos de comprar pão para lhes dar de comer? Dizia isto para o experimentar, pois ele bem sabia o que ia fazer. Respondeu-lhe Filipe: 200 denários de pão não chegam para dar um bocadinho a cada um. Disse-lhe um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro: Está aqui um rapazito que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tanta gente? Jesus respondeu: Mandai-os sentar. Havia muita erva naquele lugar, e os homens sentaram-se em número de uns 5.000. Então Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, fazendo o mesmo com os peixes, e comeram quanto quiseram. Quando ficaram saciados, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os bocados que sobraram, para que nada se perca. Recolheram-nos e encheram 12 cestos com os bocados dos 5 pães de cevada que sobraram aos que tinham comido. Quando viram o milagre que Jesus fizera, aqueles homens começaram a dizer: Este é, na verdade, o profeta que estava para vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que viriam buscá-lo para o fazerem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros peregrinos aqui presentes neste recinto do Santuário de Fátima, ou que acompanhais a transmissão desta celebração, o Evangelho agora proclamado apresenta-nos o gesto extraordinário de Jesus que multiplica os pães e que sacia a multidão. A primeira leitura apresentava-nos já um outro episódio semelhante, que tinha o profeta Eliseu por protagonista e que de algum modo anunciava este gesto de Jesus proclamado no Evangelho. Quer a primeira leitura, quer o Evangelho mostram-nos que Deus nunca fica indiferente diante da fragilidade humana, diante do sofrimento humano. O gesto extraordinário de Jesus, tal como o gesto extraordinário do profeta Eliseu, não nasceram da necessidade de recolher aplausos, não nasceram da necessidade de deixar maravilhados
aqueles que procuravam Jesus ou Eliseu. Estes gestos extraordinários nascem da compaixão diante do sofrimento. E esta atitude compassiva, diz-nos a Sagrada Escritura hoje, potencia os gestos de partilha. Porque reparem, na maior parte dos casos nós prendemos-nos ao gesto extraordinário e não reparamos suficientemente na condição prévia, naquilo que possibilita esse gesto extraordinário, a partilha. Quando oferecem a Eliseu os pães de trigo e cevada como primícias da colheita, o profeta não os conservou para si, repartiu-os pelas pessoas que o rodeavam. Mas trata-se aqui de uma sucessão de gestos que revelam generosidade e vontade de partilhar. Do homem que leva os dons ao profeta, do profeta que os não guarda para si, mas os manda distribuir às pessoas presentes. Do mesmo modo, no Evangelho, Jesus compadece-se da multidão e não fica de braços cruzados diante da fome de pão e de sentido daqueles que o procuram. Mas o milagre acontece graças à generosidade de um rapazito ali presente, diz o Evangelho, que tinha 5 pães e 2 peixes. E essa foi a condição para o milagre que Jesus realizou. Foi a partir dessa partilha que Jesus pôde multiplicar os pães e os peixes. Por isso, Jesus mostra-nos no Evangelho que é o pão partido e partilhado que alimenta a multidão, que a todos sacia. A descrição da multiplicação dos pães sugere, pois, que quando somos capazes de sair do nosso egoísmo, quando somos capazes de ultrapassar a indiferença diante das necessidades dos outros e nos dispomos a partilhar os dons recebidos de Deus, esses dons chegam para todos e ainda sobram. A generosidade, a partilha, a solidariedade não empobrecem, não nos empobrecem. São antes geradoras de vida e de vida em abundância. Deus continua a fazer milagres hoje, mas fala-os através de nós. Hoje, Jesus continua a multiplicar os pães e a saciar a fome, mas falo através da nossa partilha e da nossa atenção aos outros, àqueles que estão ao nosso lado e que precisam da nossa ajuda. E por isso, a palavra de Deus proclamada é um grande desafio para a vida de todos nós. O desafio a vencermos permanentemente a indiferença, a vermos o sofrimento que nos cerca e a irmos ao seu encontro com vontade de contribuir para a sua solução. São estas atitudes de compaixão e de partilha que depois das aparições encontramos nos santos pastorinhos de Fátima. Compaixão pelos pecadores, que leva os pastorinhos a não se pouparem a sacrifícios por eles. Compaixão pelos mais pobres, que junto deles não tinham o suficiente para viver. Uma compaixão que os leva a partilhar o pouco que têm. Atenção aos que estão ao seu lado, procurando em nada os fazer sofrer. São para nós um exemplo destas atitudes de compaixão e partilha. Hoje celebramos o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. E esta celebração se nos convida a dar graças a Deus pelos nossos avós e a rezar por eles, exorta-nos também à partilha, à compaixão e à solidariedade. Na mensagem para este dia, o Papa Francisco reconhece que a solidão é a dramática situação de muitos idosos. A solidão e o descarte dos idosos são, por isso, um desafio premente para todos nós. De facto,
São tantos os idosos que se sentem abandonados e sós. São muitos os idosos que vivem com graves dificuldades por não terem condições de vida depois de uma vida de trabalho. São muitos os idosos que continuam abandonados em camas de hospitais. E por este motivo, o Papa, na mensagem para este dia, diz-nos: a atitude egoísta que leva ao descarte e à solidão, contraponhamos o coração aberto e o rosto radioso de quem tem a coragem de dizer: não te abandonarei, e de seguir um caminho diferente. Ajudar a vencer a solidão dos idosos é também uma forma de partilha, capaz de realizar milagres. Caros peregrinos, a multiplicação dos pães é símbolo da Eucaristia. Em cada Eucaristia, Jesus continua a realizar para nós este milagre da multiplicação dos pães. Peçamos-lhe que torne o nosso coração atento às necessidades dos outros e nos disponha à partilha, para que por meio de nós Ele possa continuar a multiplicar os pães e a saciar a fome, e que possa continuar também por nosso intermédio a vencer a solidão de todos aqueles que se sentem sós.